Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo num texto antigo que, olha, parece que foi escrito para hoje, o capítulo 4 da Carta aos Efésios. E a gente vai ver que isso aqui é muito mais do que só um documento histórico. É quase um manual, sabe? Um guia prático para construir comunidade e encontrar propósito num mundo que está cada vez mais rachado. E a pergunta que fica no ar é essa, né? Num mundo que vive nos separando, como é que pessoas tão diferentes conseguem de verdade se tornar uma coisa só? Hoje em dia, com tanta polarização, a ideia de unidade parece até meio impossível. Mas é justamente esse o desafio que esse texto encara de frente. E a solução, já adianto, não é nada simples. É uma mudança profunda no jeito de viver. E aqui, gente, tá o pulo do gato, a chave de tudo. Presta atenção na frase. Fazendo todo o esforço para preservar a unidade. A sacada não é criar algo do zero, mas lutar para manter uma unidade que, segundo o autor, já existe, já foi dada. É um chamado para ação, sabe? Um esforço constante para cuidar de uma coisa muito valiosa. Então, nosso caminho por essa análise vai ser assim. Primeiro, a gente vai entender esse chamado à unidade. Depois, vamos ver as virtudes da paz. Em seguida, os dons para a comunidade, como viver a nova vida. E, por fim, o porquê de tudo isso, um testemunho para o mundo. Ok, vamos lá. Primeira parte, um chamado à unidade. E o subtítulo de estudo, uma reorientação radical. O capítulo 4 já começa com um apelo, quase um pedido urgente. A ideia é viver de um jeito digno da vocação. E o que isso quer dizer? Que a unidade não é um bônus, um opcional, é o centro da identidade dessa comunidade. É fundamental. E esse ponto aqui é crucial, talvez o mais importante de todos. O desafio não é criar a unidade, é preservar a unidade que já foi dada. Pensa nisso. Os estudiosos do texto batem muito nessa tecla. Não é para a gente construir algo do nada. A unidade é vista como um presente, uma realidade que já existe e que a gente precisa cuidar ativamente, manter viva através do que o texto chama de vínculo da paz. Nossa tarefa, então, é de manutenção, de preservação. Certo, então, se a tarefa é preservar, a pergunta óbvia é como? Como a gente faz isso na prática? É aí que a gente entra na segunda parte. As virtudes da paz. Elas são a base para tudo. O texto nos dá um tipo de kit de ferramentas, sabe? Só que não são ferramentas, são virtudes. E um detalhe importante, não são traços de personalidade, tipo, eu nasci assim. São qualidades que a gente precisa cultivar de propósito. A primeira de todas é a humildade. E olha, não é sobre ter baixa autoestima ou se achar um lixo, nada disso. É sobre reconhecer que todo mundo tem o mesmo valor. É se enxergar com moderação. A humildade é basicamente o antídoto para o orgulho, que, vamos combinar, é a raiz de quase toda a briga, né? É uma mentalidade que coloca todo mundo no mesmo patamar. Logo depois vem a mansidão, que anda de mãos dadas com humildade. E, de novo, cuidado para não confundir. Mansidão não é ser passivo, não é ser fraco ou um banana. Pelo contrário, é uma força sob controle. É a escolha consciente de responder com gentileza, sem maldade, sem querer vingança, mesmo quando alguém te provoca. É aquela atitude que, no fim das contas, simplesmente desarma o conflito. Aí temos a longanimidade. Um nome comprido para uma ideia que a gente conhece bem, paciência. Mas é uma paciência turbinada. É a qualidade de ser lento para a ira. Sabe, é a capacidade de aguentar as falhas dos outros, as provocações, sem partir para a briga na mesma hora. É respirar fundo. É interessante que as fontes dizem que isso é um reflexo da paciência do próprio Deus. E por último nesse kit, a mútua tolerância em amor. Isso aqui é mais do que só aturar alguém de quem a gente não gosta muito. A palavra usada no original é ágape, que significa um amor sacrificial, incondicional. É um apoio ativo, sabe? É passar por cima das fraquezas dos outros, não porque a gente é bonzinho, mas porque o bem da comunidade toda é mais importante. Beleza, então com essa base de virtudes bem estabelecida, a gente passa para a próxima peça desse quebra-cabeça. Os dons para a comunidade. E o subtítulo aqui é perfeito. Ferramentas, não troféus. A ideia é totalmente contra o que a gente vê por aí. Seus talentos, seus dons não são para você se exibir, são ferramentas para uma missão em conjunto. E esse contraste aqui é muito claro, né? De um lado, a gente tem a cultura da performance, o mundo lá fora. É individualismo, é competição, o foco é sempre no eu. Do outro lado, o que o texto propõe. Uma vida de serviço, onde a gente usa o que tem de bom para o bem de todo mundo, onde o foco é a missão da comunidade. É uma virada de 180 graus nos nossos valores.
E para que servem esses dons, afinal? O propósito é triplo. Primeiro, aperfeiçoar os santos, ou seja, ajudar cada membro da comunidade a se desenvolver. Segundo, edificar o corpo, que é basicamente construir e fortalecer o grupo todo. E terceiro, fazer todo mundo crescer em unidade e conhecimento. Percebe? O foco nunca é no indivíduo isolado. É sempre, sempre no coletivo. No fim, tudo se resume a isso aqui. A missão é maior do que as nossas diferenças. É como um mosaico. Cada pecinha diferente tem uma cor, um formato. Sozinha é só um caco, mas quando você junta todas elas com um propósito, elas formam uma imagem incrível. As nossas diferenças não são um problema a ser superado. Elas são a matéria-prima para construir algo maior. Tá, mas como é que a gente sustenta tudo isso no dia a dia? É aí que a gente chega na quarta parte. Vivendo a nova vida. O motor da transformação. Porque o texto deixa muito claro que não adianta só praticar essas virtudes e usar os dons da boca para fora. Isso exige uma mudança por dentro, uma transformação real. E a metáfora que o autor usa para isso é genial. É a ideia de tirar uma roupa velha e suja, o velho homem, e vestir uma roupa nova e limpa, o novo homem. É como se a gente abandonasse de vez um jeito antigo de viver, cheio de egoísmo e coisas erradas, e abraçasse uma identidade completamente nova, baseada em justiça e santidade. É uma troca de guarda-roupa existencial. E voltar a usar a roupa velha tem uma consequência bem séria. O texto adverte: não entristeçam o Espírito Santo. Os estudiosos explicam que o Espírito é como um selo, sabe? Tipo um selo de garantia. É a certeza da redenção. Então, quando a gente age contra essa nova vida, a gente está, na prática, agindo contra a própria fonte que nos garante essa transformação. É bem sério. E qual é o combustível, o motor que faz essa nova vida funcionar? É o andar em amor. E, de novo, estamos falando daquele amor ágape. Não é um sentimento que vai e vem. É uma prática. É uma decisão diária de se doar, de se sacrificar pelos outros, imitando a Deus. É a forma mais pura de mostrar que aquela roupa nova realmente serve na gente. E agora a gente chega no final, no grande porquê de tudo isso. Quinta parte. Um testemunho para o mundo. O propósito final da unidade. Para que tanto esforço? Para que cultivar virtude, usar dons, se transformar por dentro? A resposta é, bem, é muito maior do que a gente imagina. Vai além dos muros da comunidade. E aqui uma análise teológica como a de Marcelo Jung joga uma luz incrível sobre isso. Ele argumenta que essa unidade da comunidade não é só para ter um grupo legal, um objetivo social. A ideia é que ela seja um espelho, uma manifestação visível aqui na Terra da própria natureza de Deus. Ou seja, a comunidade unida se torna um reflexo de como Deus é. E é por isso que a gente pode dizer isso. A unidade não é uma teoria para ser discutida num livro. Ela é um testemunho. Ela é a mensagem. Pensa bem, num mundo que só sabe brigar e se dividir, ver um grupo de pessoas completamente diferentes vivendo em amor, servindo umas às outras, isso é a prova mais forte de que outra realidade é possível. É algo para ser visto, não só falado. E isso tudo nos deixa com essa pergunta, que não tem resposta fácil. Trazendo para hoje, para nossa realidade, no mundo tão dividido, como é que essa unidade se parece? O que significa, na prática, viver esses princípios? Como seria uma comunidade que de fato consegue preservar essa unidade no vínculo da paz? É um desafio, né? E é um desafio que fica para cada um de nós, para nossa geração.